trazer uma palavra com base no livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo de número 18, a começar pelo primeiro versículo. Meus queridos amigos, Deus, Ele tem cuidado, muito cuidado do seu povo. Israel, uma nação eleita por Deus, aquele a quem Deus chamou para o serviço da sua obra. E a Bíblia diz que os anos vão passando e as pessoas muitas vezes vão se esquecendo do seu compromisso com Deus, com a palavra, e começam a enveredar os seus próprios caminhos, e Deus, Ele começa a querer colocar as coisas no seu devido lugar. A Bíblia diz que o profeta Jeremias, Deus chega a ele e manda que Jeremias, ele desça até a casa do oleiro. Vou ler aqui o versículo da palavra para que nós acompanhemos. Isaías, capítulo 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou na mão do oleiro e tomou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Olha, meus prezados amigos, nesta manhã eu trago aqui uma palavra de Deus com base em algo muito simples, mas algo de muita importância para Deus. O que será este algo? Barro, argila, algo que para alguém não há muito interesse, mas para Deus, Ele nos dá lição com as mínimas coisas. A Bíblia diz que Deus manda Jeremias ir até a casa de um certo oleiro. Por quê? Porque Deus queria falar com Jeremias, para que Jeremias levasse a palavra de Deus até aos filhos de Israel, porque Deus, Ele sempre esteve a usar os profetas, a usar o seu povo na terra. É o que acontece até os dias de hoje. Deus continua usando aqueles que Ele tem por filho para o servi-lo, para pregar, para louvar, para anunciar as coisas lindas da parte de Deus. E naqueles dias Israel estava se distanciando da palavra de Deus, como nós podemos ver nos dias de hoje. Quantas pessoas um dia serviram a Deus e agora já não servem mais, desanimaram, desvaneceram na fé, começaram a olhar muitas vezes para o que ele possuía. Outros começaram a olhar para um dízimo que talvez fosse alto, que não seria obrigado, estava no seu bolso. Mas o inimigo, ele cria um laço de muitas maneiras e as pessoas vão ficando ali presas. Israel estava deste modo. E Deus, para alertar os seus filhos, Ele manda o profeta descer até a casa do oleiro. O que eu observo, meus queridos, é que a casa do oleiro não é a casa de um rei. A casa de um oleiro não é como a Casa Branca dos Estados Unidos, e nem como o palácio de um governante no Brasil. A casa de um oleiro
você vai encontrar lá simplesmente barro molhado, o que o torna ainda mais frágil. Meus prezados amigos, eu falo disso com propriedade. Por quê? Porque a minha mãe, ela era uma dessas que trabalhava com artesanato, fazendo vasos, mexia com barro. Eu fui criado em um ambiente assim, observando e vendo como a minha mãe fazia aqueles vasos com tanta dedicação. Porque tudo que nós fazemos, meus queridos, precisa haver dedicação. Se você trabalha num semáforo como estes aqui, tem que haver dedicação, precisa haver cuidado, precisa haver prontidão. E quando alguém trabalha com fabricação de vasos, ele precisa fazer uma limpeza naquele barro. Ele vai ter que escolher as pedrinhas, ele vai ter que separar alguma raiz que ali venham, porque se aquilo ali permanecer, vai danificar aquele vaso. Então precisa haver dedicação naquilo que fazemos. Se nós trabalhamos em uma loja, precisa haver dedicação no seu trabalho, no seu emprego. Se nós trabalhamos como motorista de caminhão, precisamos muita atenção e cuidados, dedicação com aquilo que transportamos. Mesma forma, é aquele que trabalha com vaso. Se fica uma raiz escondida naquele vaso, com certeza ali haverá um vazamento. Se fica naquele vaso uma pedra, por pequena que ela seja, quando aquele vaso ele for queimado, ele for posto justamente naquele lugar onde está aquela pedra, ele será rachado e danificado, porque ali havia uma pequena pedra. Então as experiências, meus queridos, elas falam muito. E Deus envia o profeta Jeremias ali, à casa do oleiro, para que ele observasse e aprendesse ali com aquele oleiro. Mas Deus não podia levar Jeremias na casa do presidente, fazendo aqui um ponto para nós compreendermos. Deus não poderia ter mandado um profeta na casa de um rei, ou em uma faculdade famosa. Não, a ordem era: desce à casa do oleiro, porque lá eu falarei contigo. As pessoas, quando estão exaltadas, pensando tão somente em si ou no seu dia a dia, então Deus, ele procura colocar este ser humano em um lugar que ele possa refletir. A palavra de Deus vai nos dizer que haverá mais entendimento no dia de um velório do que num dia de bodas ou de festa. Por que Deus fala assim? Porque nas bodas, nas festas, nos cumprimentos de anos, as pessoas estão voltadas justamente para aquele evento, mas na morte todos estão voltados e pensando que todos passarão por aquele momento um dia. Essa é a verdade. E justamente Jeremias descendo a casa do oleiro, Jeremias capítulo 18, verso 1, ele ia ver ali um homem pobre, com certeza, trabalhando com barro, um homem que estava
ao seu serviço, com uma roupa, digamos que manchada, molhada ou suja de barro. Suas mãos não estavam em um computador, mas as suas mãos estavam fazendo algo muito precioso. Amém, meu querido? Deus abençoe. Um abraço. Mas aquele homem estava fazendo algo muito precioso, fazendo o mandado de Deus. O que estou fazendo nesta manhã é unicamente um mandado de Deus. Quando ele diz: ide por todo mundo e pregar o meu evangelho,